Congresso Internacional de Intermissivistas vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu de 12 a 14 de julho. O Congresso tem por objetivo reunir os interessados em promover debates sobre aspectos ligados ao curso intermissivo e participar de conferências que vão abordar os mais variados temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Não perca a oportunidade de participar desse evento. Mais informações você tem no CAEC ou pelo telefone. Código de área 45 3525-2652. Comunicons News recebe a presença da coordenadora-geral da Editares, Sandra Tornieri. Sandra, bem-vinda ao Comunicons News. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E vamos falar um pouco sobre a Editares. Comece a história exatamente do princípio. Então, a Editares ela é uma instituição que agora é uma IC, uma instituição conscienciocêntrica, mas ela iniciou a partir de um departamento do IPC. Então, isso foi na década de 90, ele era chamado de EDL, na época. Eu até, inclusive, trabalhei lá nesse período, nessa época, onde estava o coordenador, na época era o professor Laênio Loche, que ele coordenava sozinho ali, com a equipe, e depois ele me chamou, e em seguida eu também assumi essa coordenação. A EDL, o que era? Era a edição, a distribuição e as livrarias. O IPC, até hoje, ele tem os centros educacionais, então antes a gente tinha as unidades, que chamavam, e cada unidade tinha uma livraria. Na época a gente tinha mais de, 30 pontos de vendas ou livrarias assim, Hoje tem um pouco mais reduzido, mas são maiores, os centros onde elas estão localizadas. E o nosso trabalho era justamente o que hoje a Editares faz, que era a seleção dos originais do livro, quando a gente recebia o autor, e aquilo tudo ia para a produção, ia para uma revisão, para uma capa, e depois que o livro estava pronto, a gente fazia o lançamento e assim por diante. Então, começou ali. Só que chegou a um determinado ponto que ficou pequeno o espaço, Porque quem conhecia na época, a sede mundial lá no Rio de Janeiro, sabia que era tudo muito apertado, E aí o professor Valdo falou assim, não, o ideal seria que esse departamento fosse para um outro local, físico. Aí nós saímos de lá da sede e na Visconde Pirajá mesmo, nós fomos para uma outra sala, onde passamos a trabalhar ali, mas ainda como um departamento. Ainda era EDL. Só que o que foi passado para a gente na época era assim, que a gente tinha que pensar como se nós fôssemos uma empresa. Então ali já estava havendo o processo de incubadora, de um novo negócio, que hoje a gente sabe, na administração a gente chama de, seria uma unidade estratégica de negócio. E aí nós ficamos lá por um tempo, até que quando teve a mudança da sede para o downtown, tivemos uma boa parte da sede mundial foi para o downtown, que era um outro bairro, um outro local, era uma espécie de shopping, vamos dizer assim, horizontal. A livraria foi uma das coisas do Rio de Janeiro que foi um grande marco na época, foi a criação de uma livraria para o público externo, num grande ponto assim de ação. E ela realmente foi um ponto onde as pessoas chegavam para ver os livros e acabavam entrando no próprio instituto na época. Ainda era o departamento. Ele só veio a ser conduzido para uma instituição conscienciocêntrica quando o instituto todo veio para cá, isso foi mais ou menos 2003, 2004, e em 2004 é que ela se transformou numa instituição conscienciocêntrica. Então, dia 23 de outubro de 2004, que vai fazer agora... nós vamos fazer 10 anos, o ano que vem, então nós estamos já fazendo esse processo de resgatar a linha do tempo para ver quem foram os coordenadores. Que eu tenho ideia, que também a gente não tem uma história total na cabeça, se eu errar, os coordenadores antigos me perdoem, Mas o que a gente tem aqui é que depois que eu saí, eu sei que nós tivemos o professor Almir Juste, que foi um dos coordenadores na época, o professor Cláudio Garcia, que também depois atuou aqui na editora, já como editora mesmo, a Editares, isso enquanto estava no Rio. Então, primeiro o Loche, depois eu, depois o Almir, depois o Cláudio, depois nós tivemos ali também... Quem foi o outro? O Otávio Araújo, Nós tivemos o Otávio Araújo. Então, assim, uma sequência de coordenações para dar seguimento, em todo o processo, para não deixar a coisa morrer ali, aqui quando veio a equipe, a última
grupo, né, que coordenou. Então estavam lá o Hernani Brito, né, a Rose Salles e depois o Valdson Dias, né. Quando veio para cá, foi essa equipe que estava dentro desse processo da inauguração, né, da fundação da Editares. E essa equipe começou a trabalhar, em seguida veio uma outra coordenação, eles começaram a atuar bastante no sentido de trabalhar com a produção editorial em si, né, aumentar o número de livros, e o foco sempre foi mais assim na questão de produção. Em 2011, por exemplo, nós tivemos muito agora, né, se a gente for ver recentemente, todo ano com muitas publicações. Mas aí o que acontece? Nesse período, né, que eu estou entrando agora, né, a gente já vai começar a falar um pouquinho dessa mudança que está havendo aqui. Desde que eu estava lá na EDL até agora, né, e nessas outras coordenações, o foco sempre foi mais na produção e tem que continuar sendo na qualidade, né, vamos dizer assim, das informações, da tarefa de esclarecimento, dos neologismos e tudo, da qualidade da produção em si, do conteúdo. Mas a gente não pode deixar de lado a questão de você ter esses livros sendo lançados, sendo distribuídos e sendo vendidos. Então, essa parte da EDL, que era na época, né, distribuição e livraria, a gente ficava muito focado nas livrarias do IPC. Só que hoje, com a expansão da Editares, a gente, além das livrarias, né, do IPC, a gente sabe que nós precisamos expandir para as livrarias das redes, né, das redes então, por exemplo, uma rede Saraiva, as redes digitais, Amazon, quer dizer, vários outros meios, né. Mas antes de nós falarmos um pouquinho dessas novas diretrizes, você pode me explicar como funciona o processo, então, de produção de um livro, principalmente um livro com o conteúdo conscienciológico? Tá. Hoje, quem que está na parte, até interessante depois chamar o nosso editor-chefe aqui, o Tony, para ele explicar mais detalhadamente. Mas como eu já também trabalhei nessa área e tenho bastante experiência, eu posso aqui falar para vocês. O que acontece? A pessoa chega com uma ideia de fazer o livro, né? A linha editorial da Editares, qual que é? A conscienciologia e as suas especialidades. Essa semana mesmo eu recebi lá um pedido de uma pessoa que queria escrever um romance espiritual. Eu falei, não, a gente não trabalha com a área literária e nem com a área mística, nem religiosa, nada disso. A questão nossa é Tares, né? Tanto é que o slogan da Editares hoje é Editares que o mundo precisa. A gente vai até, né, focar bastante nisso, que é para mostrar para as pessoas, nossa linha editorial é tarefa do esclarecimento. E com isso, o que acontece? O autor, ele chega, ele entrega o original para ser feito o quê? Um parecer técnico, né? Então, ele entrega três originais, né, impressos, né? E entrega para o Tony, né, ou para mim, tanto faz, e a gente vai analisar do ponto de vista técnico. Então, normalmente a gente passa para pessoas, né, às vezes autores que têm relação com aquele tema, e às vezes especialistas daquela área, porque às vezes a pessoa não é autor ainda, mas ele é um grande pesquisador e está escrevendo. Por exemplo, nós recentemente vimos lá um livro sobre evolução. Passamos para uma pessoa que estuda evoluciologia, então ele está fazendo o parecer técnico do livro. E assim a gente vai, vamos dizer assim, a partir desse parecer, o que esse parecer busca fazer? Verificar se a pessoa ela está dentro daquela especialidade, se ela está atendendo dentro do que se propõe, né? Se tem lógica o livro, né? Se ela não tem nenhuma questão de disparidade e também, assim, se ela está fazendo esclarecimento, né? Se ela tem essa condição do que a gente tem essa proposta. Se a pessoa quiser, por exemplo, antes de chegar na Editares, muitos autores, eles buscam, por exemplo, a Unescom, que é a instituição, né, que é uma associação dos autores. E ali tem a assessoria, tem uma assessoria grafopensênica, tem os cursos, então a pessoa pode também acessar essas outras áreas, né. Outras ICs também trabalham com cursos, né, a própria Reconsciência, tem várias outras ICs que trabalham com pesquisa para a pessoa até antes do livro estar pronto. Mas na medida que o livro já esteja pronto, o que a gente procura fazer? Dar esse encaminhamento. Um parecer técnico, né, então, por exemplo, a pessoa, o tema está correto, a especialidade está correta, mas a pessoa é muito prolixa, então ela vai ter que mexer muito na forma, vai ter que mexer muito na questão de encadeamento lógico. Então, aí volta para a pessoa vai ter que rever, vai ter que, às vezes, reescrever, vai ter que começar do zero, alguma coisa assim.
Eu mesmo já passei por isso no livro que eu estou escrevendo, eu passei para a Unescom, aí foi revista, aí voltei, comecei de novo. Então, isso tudo, gente, tem que ter paciência. Para você fazer alguma coisa de qualidade, não adianta querer também ficar ansioso, não, porque eu tenho que publicar e sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que fazer com calma e com pesquisa, com, vamos dizer assim, com a sua teática, mas também pesquisando outras fontes, não ficando só do ponto de vista do achômetro, né, ou das suas percepções. Então, a pessoa tem que ter realmente alguma coisa mais aprofundada. Depois desse parecer, vamos supor, chegou na nossa mão agora um livro que está praticamente pronto. Ele passou pelo parecer, né, que é um livro que nos interessa, é uma autora, já é o segundo livro da autora, né, que aí eu não vou falar desse livro especificamente, que ainda está em processo, vou falar de outros. Não vou adiantar, vou falar de outros, né. Depois a gente faz, né, a gente vai fazer um comunicado especial sobre esse livro, exatamente. Esse lançamento. Então, assim, a gente já vai passar para um outro revisor, para uma outra fase de revisão, que é de confort, ou seja, a pessoa já vai começar a revisar sabendo que o livro já foi aprovado e que ele tem condição, já foi aceito, né, vamos dizer assim, pela Editais, e ele vai ser todo agora trabalhado como, assim, uma revisão bem detalhada para que não saia erros. Depois dessa revisão de confort geral, ele ainda vai para uma revisão de língua portuguesa. E com essa nova ortografia, então vai para uma segunda fase. Terminou isso, beleza, não tem mais nenhum erro assim de conteúdo nem de forma, aí vai para a diagramação. Aí é nesse ponto que nós temos uma parceria com a Epígrafe. Então, o que acontece? A Epígrafe hoje, ela é uma empresa, né? Uma empresa conscienciocêntrica, não é uma instituição sem fins de lucro, é uma empresa como qualquer outra, só que ela tem uma prestação de serviço especial. Ela é livraria e ela também tem a parte de publicação de livros. Ela é uma editora, né? A Epígrafe é uma editora. Então, ela tem ali o quê? Uma equipe de diagramadores, né? Que nós nós terceirizamos esse nosso serviço de diagramação para a Epígrafe. Eles já têm bastante experiência e é importante que eles não só publicam os livros da consciência, não só trabalham, né, com os livros da Conscienciologia. O foco da Epígrafe como editora são livros de ciência, livros técnicos, né, livros da área educacional, pedagógico. Então, a gente não entra em choque, vamos dizer assim, nós não somos concorrentes, né, porque eles realmente eles resolveram não fazer os livros da Conscienciologia. Então, a gente terceiriza apenas esse trabalho, né, dessa condição, né, da diagramação. Depois que a diagramação está pronta, existe a capa, né? Na verdade, junto com a diagramação, a gente vai trabalhando com a capa do livro. Então, tem as nossas equipes, né, de voluntários. Então, hoje, quem trabalha com isso é o Luciano Mello, que está lá nos Estados Unidos, né? Ele é o nosso capista mestre, né, que a gente costuma dizer. E hoje, nós temos um estagiário de publicidade e propaganda que ele está sendo treinado também, não só para fazer as peças publicitárias que nós precisamos para fazer os lançamentos, para poder fazer todo o trabalho de divulgação dos livros, mas ele também está começando a fazer algum ensaio, né, de capas. E nós também terceirizamos para outras empresas, né, que prestam serviços que são capistas, né, que isso aí, o que acontece? O livro não pode ficar parado. Você está com 5, 6 livros para serem publicados. Uma pessoa só fazer 5, 6 capas às vezes é muito sobrecarregado. Então, a gente tem que ir dividindo isso de modo, assim, que fique mais adequado. Mas assim, as coisas estão caminhando, né? E aí depois que fez a capa, o livro já está pronto, foi diagramado, aí vai para uma prova final. Então já tem um orçamento da gráfica, já sabe quantas páginas, qual é o projeto gráfico, qual o papel que vai ser utilizado, se tem foto, se não tem. Então tudo isso é visto assim junto, né? Praticamente com o processo da escrita da pessoa. Aí depois que terminou lá a diagramação geral, na verdade, antes, é claro, de fazer essa prova final, vem o trabalho que a Epígrafe também presta serviço para a gente, que é fazer o quê? O índice remissivo. Né? O índice remissivo que é importante para o autor, por quê? E para o leitor, principalmente, porque são os temas principais que são colocados no livro e que ali a pessoa vai ter a página onde ele vai poder acessar. Então, isso é importante a pessoa ter o índice remissivo e outros índices que forem necessários. Isso eles também prestam serviço para a gente. O autor poderia fazer o índice remissivo? Pode, não tem problema nenhum. Ele pode marcar, na verdade, ele pode marcar todas as palavras que ele acha que são importantes e a pessoa da diagramação vai fazer com que isso se torne o índice, né?
Aliás, o ideal é que o autor mesmo faça isso. Aí depois desse processo, então, aí vai para a gráfica, eles vão fazer a primeira prova, né? E aí vem o que a gente chama de cópia eleográfica. Essa cópia eleográfica, então, é a prova, né? Do que vai sair impresso, o que vai ser reproduzido, né? Que seria, a gente chama de o boneco, né? Ou boneca do livro. Aí tá tudo certo, não tem erro, não tem nada, né? Nessa fase final, que a gente chama que é a mancha, né? Do que vai na gráfica. E o livro pode ser reproduzido. Tempo médio para um livro de 200 páginas? Para gráfica? De uns 15 dias, mais ou menos. E antes, nesse período que antecede, até entregar para vocês e ver... Isso varia muito. Não dá para a gente, assim, ter uma média, porque varia muito do autor, porque assim, ó... Mas o recado já foi dado para o autor, principalmente para ele ter paciência. Isso. Não vai demorar anos, com certeza, né? No máximo um ano, alguma coisa assim, ele pode ser... Isso em qualquer editora, não é só na nossa, tá? Eu mesmo tenho experiência de ter entregue livro para uma editora e já faz mais de 6 meses e não tive nenhum retorno até agora, né? Mas faz parte. Mas assim, a gente calcula, né? Pode calcular de 6 meses a 1 ano, mas tudo depende também. Então a pessoa tem alguma mudança para ser feita, volta para a mão do autor. Aí o autor faz as mudanças. Aí depois volta para a mão do revisor. Aí refaz as revisões. Às vezes tem que voltar de novo para a mão do autor. Então fica assim, é um trabalho em equipe, né? Não é uma coisa só da Editares ou só da Epígrafe, a Epígrafe, Editares, é o autor, é o capista, quer dizer, todo um trabalho conjunto. E a pessoa também não pode criar uma pressão, porque eu quero que meu livro fique pronto, porque ela também pode acabar errando, né? Na hora de fazer as alterações, na hora de fazer as coisas. Então tem que ter muito detalhismo, né? Então a gente tem a ideia, né, de fazer a pessoa entregou o livro, a gente já tem um cronograma para ela poder saber mais ou menos assim, os passos, né, de cada fase, para ela poder a gente ir acompanhando junto, né? Mas assim, a ideia é que não fique parado em nenhuma fase, em nenhuma etapa, né? Essa que é a nossa meta, né? E as novidades e as novas diretrizes, então, que vocês estão implantando dentro da Editares? Então, uma das coisas que nós falamos, justamente isso, que lá no passado, e também há pouco tempo, né, um foco muito grande interno, né, como se tivesse um foco muito grande só na qualificação das publicações. Esse foco ainda vai permanecer, então a gente tem, a qualidade das obras continua sendo nossa meta, só que a gente agora está querendo sair, a gente está querendo aparecer, né, vamos dizer assim, aparecer para as livrarias, para as redes, e a ideia é que a gente faça, a gente já tem, por exemplo, hoje a rede Saraiva, né, nós já fizemos lançamentos praticamente em quase todas as Saraivas do Brasil, né, com os nossos autores. Para eles acham ótimo, né? Porque dificilmente você tem autores que vão até o local para fazer lançamentos nas livrarias, né? Normalmente eles fazem um lançamento só e acabou, né? Em algum canto. Nosso não, a gente vai fazendo em várias. Então pega um autor durante o ano. Esse ano, por exemplo, nós tivemos o professor Tony Moscoff, que é o nosso editor-chefe. Então ele está dando exemplo, né, para os outros autores de como é possível fazer isso. Então a gente tem uma equipe. E é um plus que se oferece para a própria rede de claro. Né? E a ideia é assim, que todos os autores participem desse processo, né, de fazer itinerância, mesmo de livros já lançados no passado. É o que a gente está fazendo agora, por exemplo, com o professor Luciano Vicenzi. Então, ele tem o livro Coragem para Evoluir. Nós já estamos resgatando, né, esse livro que foi lançado lá em 2000. Nós estamos resgatando esse livro para ser... já está na 3ª edição também, então está sempre revisado e ampliado, está sempre sendo revisto. Mas, assim, a gente quer que o livro continue vivo, né? Então, para isso, a gente vai e lança. Na verdade, não é bem um lançamento, porque o lançamento é quando o livro ele chega, né, para os leitores. Mas a gente faz um talk show, a gente faz uma palestra com o autor, a gente faz um bate-papo, e isso as livrarias têm muito interesse. Então, a rede que está mais aberta para nós é a Saraiva, mas a gente também já faz na FENAC, já fizemos na Nobel, em várias outras. E a Saraiva, o que a gente tem hoje é que a gente está com um convênio, né, uma parceria com as distribuidoras da Saraiva. Então, assim, se uma Saraiva pede livros, essa distribuidora já tem os nossos livros e já faz diretamente a entrega. Então, a gente já tem uma parceria com uma distribuidora para a rede Saraiva. E a ideia é que a gente faça com outras, né, e amplie cada vez mais esse leque. O que mais?
os novos títulos publicados, né? Quais são as novidades que a gente tem aqui? O livro que vai sair agora, mais assim, que a gente está esperando bastante, que é o Dicionário de Neologismo da Conscienciologia. Esse livro vai ser lançado, a autora na verdade o autor é o professor Valdo Vieira e a organizadora é a Lourdes Pinheiro, né? E a sua equipe, uma equipe bem grande de pessoas que trabalharam com dicionário, nunca dá para fazer só com uma única pessoa. E esse dicionário, ele vai ser lançado na Feira de Frankfurt, lá na Alemanha, né? Nos dias 10 a 14 de outubro. Aliás, quem tiver interesse de participar dessa feira também, de aproveitar, né, se quer conhecer outro país, outra coisa assim, outras culturas, né, e a gente vai estar lá justamente com a equipe, né, a autora está vendo se provavelmente ela vai também, a gente está negociando para que ela possa ir, mas algumas pessoas da equipe já estão confirmadas que vão. Eu também pretendo, né, estar lá, já estamos marcados, né? Então a ideia é que esse dicionário seja, né, um mega lançamento aí nacional e internacional, né? E com essa condição de expansão, né, essa expansão internacional, nós também estamos levando alguns títulos que a gente tem interesse e que são títulos de abertura, né? Então, por exemplo, o livro da autora Lucy Luft, ela fala sobre a EQM. Então, voltei para contar. Esse livro, ele pode ter um apelo internacional grande, a gente quer negociar com outras editoras internacionais, no sentido de fazer uma... Lançamento em outras línguas? Em outros idiomas, em outras línguas. Então, fazer coedições da Editares com outras livrarias, outras editoras internacionais. Outro também que a gente está com interesse é o do próprio o autor Marcelo da Luz, né, que é Onde a Religião Termina, que também é um livro que pode trazer bastante interesse, né, internacional. Sem Medo da Morte, da autora Vera Hoffman. Então, a gente está levando ele também para oferecer, para fazer em vários, sei lá, os idiomas que aparecerem, né? A gente conversou com a autora recentemente, ela falou, não, vamos fazer em todos os idiomas que puderem, vamos fazer. E o livro do professor Tony também, do Autenticidade. Então, e outros autores que quiserem também e tiverem interesse, a gente vai poder... se for possível, né, que a gente tem que preparar o material, né? A gente tem que traduzir para o inglês e para o alemão, pelo menos um capítulo de cada livro para poder fazer essa negociação. Então, nós estamos aprendendo, né, a ter esse contato. Também um desafio, porque muitos verbetes, né, como que você vai assim, encontrar similaridade em outros idiomas, tudo. Então, o trabalho é bem desafiante. É desafiador. Assim, na verdade, são muitos neologismos, né? Então, esses livros que a gente falou, por exemplo, da Vera Hoffman, né, Sem Medo da Morte, é um livro que tem menos, assim, não que tenha menos quantidade de informações da Conscienciologia, mas ele tem um bate-papo, é um livro que fala, é um bate-papo com o autor, né, com o leitor. Então, ele é mais aproximado das pessoas, né, que é um livro que a gente chama de entrada, né, vamos dizer assim. E não ainda está tão aprofundado em neologismo. Não, então, todo o neologismo que ela fala, ela explica, então ela tem uma fala coloquial, né? É uma escrita coloquial, né? Bem interessante, didático. Bem didático. Então, esses livros eu acho que tem mais chance de serem de interesse, né, para serem traduzidos. E eu ainda falando da feira, é interessante que nós também vamos estar lá no stand da CBL, da Câmara Brasileira do Livro. Hoje nós somos associados, né, da Câmara Brasileira do Livro. É uma entidade de classe que hoje é importantíssima, né, vamos dizer assim, na área editorial. E a gente vai estar lá também expondo o dicionário e mais uns 6, 7 livros, né? Justamente esses livros que a gente tem interesse de fazer contato com as outras editoras. Nós temos a parceria, né, no stand da IAC, né? Então, nós vamos estar junto com a IAC num stand próprio e vamos ter uma estante lá no stand da CBL. Então, essas são as formas, né, da gente começar a ter mais visibilidade. Outra forma da gente ter mais visibilidade é continuar participando das feiras aqui locais, né? E de outros, não só em Foz do Iguaçu, mas Porto Alegre tem feira, São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente quer manter a nossa participação. Então, a gente vai ter o Salão Internacional do Livro, né? Nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu e nós vamos participar também. As datas foram mudadas, se não me engano, vai ser agora de agosto, final de agosto e começo de setembro. Vai ser 31 de agosto até dia 6 de setembro, na feira aqui de Foz do Iguaçu.
Então, nós também vamos estar lá expondo nossos autores, com palestras e assim por diante, né? Outra coisa que nós fizemos também foi a implantação, nós estamos fazendo a implantação de um plano de comunicação. Então, até o logo da Editares mudou, né? Depois, na hora, a gente até manda depois para vocês, uma logo para vocês até exporem ali. Qual que foi a ideia, né? De que se existia uma falha nessa parte, né? Ou um trafal, né? Um traço faltante nessa parte de visibilidade, então começasse por aí. Então, em janeiro agora desse ano, a equipe se mobilizou, até com o próprio coordenador anterior, né? O Cláudio Garcia, e contrataram o serviço de uma empresa especializada em comunicação, que é a Trafor. E aí, a partir disso, foi feito um plano, né, de comunicação bem detalhado, mas com toda a equipe que estava, né, presente na época, para verificar qual que era a imagem desejada, né? Então, qual que foi, que daí para diante a Editares ia querer se mostrar lá fora, né? E quais eram os seus públicos, né? No caso nosso, é o público interassistencial. A quem que nós fazemos assistência, a quem que nós queremos atingir? Então, o público interno, os professores da Conscienciologia, os autores, os intermissivistas, os cognopolistas, né? E os leitores de todos os locais que a gente pudesse, né, ter contato e acessar. E com isso, foi feito um novo posicionamento de marca, né? Então, por exemplo, agora a gente tem a ideia de que ainda continua, né, a ideia do foco é Natares, né, essa ideia que a linha editorial continua sendo Natares, né, na tarefa do esclarecimento, que a gente se diferencia das outras editoras de modo geral, é isso, apesar de que nós temos a IAC, que tem a linha editorial, tem outros ICs que também podem ter sua linha editorial, no caso do CE, que tem a revista Reconsciência. Então, isso tudo é uma forma da gente pensar assim, não, a Editares, qual que é o diferencial dela? Então, a partir desse posicionamento que foi criado um slogan, que esse slogan é Editares que o mundo precisa, né? Então, por quê? Aí a pessoa fala assim, não, mas tem gente que não sabe o que é Tares. Então, no nosso novo catálogo, que está para sair agora, que vai ser 2013, 2014, ele já explica em primeira mão para as pessoas, né, o que é Tares, né, essa tarefa do esclarecimento. E um slogan de duplo sentido. Sim, claro. Muito criativo. Porque Editares e Editares. Uhum. Esse slogan, na verdade, ele teve assim uma composição no longo do tempo, né? O próprio coordenador da Editares, o anterior, ele escutou uma pessoa brincando sobre esse assunto, falando, Editares que o mundo precisa, alguma coisa assim, e ficou, ele marcou, falei, não, isso aqui a gente vai usar algum dia, né? Uhum. E era assim, o mundo precisa, a pessoa falou assim, o mundo precisa de Editares, e falou o contrário, mas aí a gente achou melhor que falar Editares que o mundo precisa ficava melhor, aí a gente fez a proposta de mudar, mas a ideia é essa. E o que é a tarefa do esclarecimento? É justamente fazer com que a pessoa tenha uma informação evolutiva que faça ela sair da onde ela está, de um patamar, passar para o outro. Basicamente é isso. Se o seu livro fizer isso, nós temos interesse em publicar, né? Essa que é a chamada que a gente quer fazer aqui. Outra coisa importante, que é a nossa imagem desejada, que a partir da tarefa do esclarecimento, o livro reurbaniza. Então, tem a Reurbex, tem todo o trabalho de reurbanização do planeta, e vai ser a partir do quê? Da informação, do esclarecimento das pessoas começarem a agir, não só ler e entender, mas agir de modo diferente, né? Então, isso que vai ajudar. Outra coisa importante também é que por essa nova equipe, né, e a gente tem essa condição hoje, e essa parceria também com a Epígrafe, a gente tem agilizado mais o processo da publicação. Apesar da gente falar que tem que ter paciência, tudo, não pode ter ansiedade, mas a gente tem, assim, a nossa preocupação é de agilizar esse processo. Então, assim, que imagem que a gente quer que as pessoas tenham da Editares? Que queiram publicar seu livro com a gente, né? Desde que seja da linha da Conscienciologia. E que nós também somos difusores, né, das verpons conscienciológicas grafadas. Então, se a pessoa quer realmente, se ela tem uma verdade relativa de ponta, se ela encontrou uma ideia original, coloca no livro e a gente vai publicar. Quer dizer, aquilo vai favorecer muitas pessoas. E a partir daí, uma nova logo, nós estamos trabalhando também, nós tivemos um contato também aqui local com a revista Sem Fronteiras, né, até foi uma voluntária ali,
que nos ajudou. A Vivian, que é a nossa coordenadora e assessora, né, de imprensa, né, coordenadora da comunicação, ela está assim bem à frente, né, para poder fazer com que todas as nossas publicações saiam nessa revista Sem Fronteira. Então, já tivemos a publicação da professora Malo, tivemos a publicação do Tony Muscoff, agora tivemos do Coragem para Evoluir, da Vera Hoffman, quer dizer, todo mês a gente está tendo aqui uma publicação nessa revista. Nós estamos também, então, com as itinerâncias dos autores, né? Isso aí nós já falamos, que é uma coisa importante. E essa itinerância tem um plus, que é o seguinte: o autor fez um livro e muitas vezes tem um curso relacionado a esse livro. Então, ele pode oferecer esse curso e também é um diferencial. Que autor que você vai encontrar por aí que tem um curso do livro que ele está oferecendo? Então, o nosso diferencial também é esse. Então, nós temos o autor que tem o curso do livro, ele dá palestra e também no final de semana ele dá um curso, geralmente, numa das unidades, tanto do IPC, como do Aracê, como da Intercamp. Aonde tiver unidade, né, das ICs, a gente vai falar. O que mais? Aí nós estamos mudando, o nosso site vai estar diferente, né? Nós já fizemos cartões, estamos também fazendo um corpo a corpo com as equipes de vendas. Uma repaginação visual. Uma repaginação geral, né? Tanto no aspecto gráfico quanto nas mídias sociais. Também. Perfeito, isso também. A gente tem hoje na nossa página, né, do Facebook, a gente tem lá a página do autor também. Então, por exemplo, todos os lugares que o autor está indo, todas as palestras já estão sendo registrados ali, estão sendo catalogados para que ele tenha um book, né, vamos dizer assim, o book do autor ali e o passo a passo dele, né. Agora, a gente tem em fase de produção mais ou menos uns 8 livros. Sandra, então, nós temos 5 minutos para encerrarmos. Nossa. E ainda tem muito tempo pela frente para a gente falar. Eu queria, antes de nós encerrarmos, te fazer uma pergunta rápida sobre os livros, quais os mais impactantes e o que mais impactou, né? Então, olha só. A gente tem aqui, nós estamos aqui com o catálogo, né? Ainda não é o novo, né? Mas eu vou olhando para eles aqui, a gente pode lembrar que um dos livros que mais impactou, assim, na história, né, da Editares, né, é o livro Onde a Religião Termina, né, do professor Marcelo da Luz. É um livro que ainda ele tem certa resistência, inclusive até de algumas livrarias, né? A gente olha assim, tenta... Ele foi impactante, não foi fenômeno de vendas? Porque muitas vezes, impactante também vendeu bastante? Não, ele vendeu muito, porque inclusive, na época, eu não estava, né, quando ele foi lançado, não estava na equipe ainda, mas ele teve uma parceria, né, com a Reaprendência. A Reaprendência praticamente adotou o autor e ajudou nesse sentido de lançá-lo no Brasil inteiro, né? Então foi indo. E a ideia é que a gente relance ele novamente, né? Não deixe ele para lá, porque ele teve um ótimo resultado. Praticamente em um ano ele já estava sendo esgotado. Então já está numa segunda fase aí, numa segunda reimpressão que a gente precisa fazer, porque ele está esgotado. A gente tem a ideia de colocar, por exemplo, ele em canais do Jô ou da Gabriela, fazer trabalho de entrevistas, para poder fazer com que ele realmente faça o que ele aqui veio, né? Esse impacto nas pessoas. Então, isso é uma coisa para a gente trabalhar. E esse livro da Vera Hoffman, como eu já tinha falado, foi um livro que também vendeu rapidamente, que é um livro de abertura, e um também que a gente está assim, precisando fazer uma reimpressão, que é o Clarividência, né? É um livro também que ele se vende, do Rodrigo Medeiros, ele se vende, assim, o Rodrigo nem fez itinerância, quando veio o livro já tinha esgotado. Então, assim, é um livro que está realmente muito bom. Então, assim, se a gente pudesse falar de cada livro aqui, então o que é o ideal, né? Como a gente falou, o ideal é chamar os autores, né? Se a gente puder aqui, então... Se já vamos selar um acordo aqui, Isso. Então, dentro do Comunicom os News, como é que nós vamos proceder? Vamos trazer toda semana um autor para falar sobre o seu livro. Perfeito. Vamos lá, vamos ver vamos ver a disponibilidade de cada um, mas vamos tentar garantir pelo menos um autor por semana aqui. Um autor por semana, tá fechado então. Tá fechado. E batido martelo. Tá ótimo. E vamos falar mais vezes, eu espero ter você aqui com a gente. Tá ótimo, então, tem muita coisa para falar ainda. E eu encerro dizendo para você que se você gostou da entrevista com o professor Losch, lá no Losch, falando sobre Proexis, vem aí em agosto, aqui dentro do Comunicom os News, uma série especial também, a sua Proexis,
o trabalho que você está fazendo para a sua Proexis. Além disso, também uma série de outros assuntos que estarão sendo abordados e que envolve o termo Proexis, com o professor Laino Walsh, aqui no Comunicons News. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo encontro.